Bem, agora a gente vai encerrar essa parte de matrizes, que foi praticamente uma revisãozinha bem formal do conhecimento que vocês já tinham, tá? E a gente vai falar sobre matriz adjunta e matriz inversa. Porém, antes de começar a falar sobre matriz adjunta e inversa, a gente vai falar de matriz dos cofatores, tá bom? Então a definição é: seja A uma matriz que pertence ao espaço das matrizes reais de ordem n, tá? Então quando vocês verem essa primeira oração aí, isso que significa. A é uma matriz quadrada real de ordem n, tá? Então chamamos de matriz dos cofatores de A a matriz A barra pertencente ao espaço das matrizes reais de ordem n-1, tal que o elemento dela, A e J barra, é igual a menos 1 I mais J, determinante da matriz A menos I menos J. Tá? Então a gente já viu isso quando a gente calculou os determinantes. A gente já usou esses cofatores, a gente só não tinha nomeado direito. Tá? Uma diferença é que aqui o I não vai ser fixo, o I vai variar de acordo aí com a nossa matriz. Tá? Então vamos fazer aí um exemplo para ficar um pouco mais claro. Então nós temos esse exemplo de uma matriz 3x3, uma matriz quadrada de ordem 3, e do lado a definição do cofator. Tá? Então, o primeiro cofator que nós vamos calcular é o A1 barra igual a menos 1 elevado a 1 mais 1, determinante de A menos 1 menos 1. Então, o primeiro termo aí, menos 1 elevado a 2 vai dar 1, e o determinante de A menos 1 vai ser o determinante da matriz 1, 6, 4, 5. Né? Lembrando que esse menos 1 significa que eu estou tirando a primeira linha e a primeira coluna. Quando eu calculo isso, vai dar menos 19. O próximo exemplo seria o A1, 2 barra. Então eu tenho menos 1 elevado ao cubo, que vai dar menos 1, e o determinante da matriz menos 3, 1, 4 e 5. Né? Então eu tirei a primeira linha e tirei a segunda coluna. Isso vai dar 19. Mais dois exemplos para vocês assimilarem. A 2, 3 barra é igual a menos 1 elevado a 2 mais 3, determinante de A menos 2 menos 3. Então eu tenho menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1. E essa minha matriz A menos 2 menos 3, ela vai ser a matriz 2, 1, 1, 6. Tá? Que vai dar, o determinante dela vai dar menos 11. E aí o A21 barra vai ser igual a menos 1 elevado ao cubo, que vai dar menos 1, determinante de A menos 2 menos 1, que é a matriz 1, 6, 0, 5. Então, isso tudo vai dar menos 5. E assim por diante. Façam os outros elementos, tá? Pausem o vídeo agora, vejam se vocês conseguem interpretar. Primeiro comecem refazendo esses elementos, o A1 barra, A1, 2 barra, A2, 3 barra e A2, 1 barra, e depois calculem os outros, tá? Então deem uma pausa agora no vídeo. Então voltando, agora espero que vocês tenham calculado, e agora a matriz de cofator. A barra vai ser menos 19, menos 5, 4, 19, 10, menos 8, menos 19, menos 11 e 5. Tá? Então não tem aí muita complicação. Talvez o que complica é um pouco, que assusta essa definição do cofator, mas quando a gente põe no papel, esse susto passa, tá bom? Então agora vamos para a definição de matriz adjunta.
Então, seja A essa matriz quadrada real de ordem n, chamamos de matriz adjunta de A, que nós vamos denotar como ADJ a transposta da matriz de cofatores. Tá? Então, a gente tem o exemplo anterior, a gente calculou aí a nossa matriz de cofatores. Então agora o que a gente precisa fazer é transpor. Lembra que transpor é transformar as linhas em colunas. Então a minha matriz adjunta de A vai ser igual a menos 19, 19 menos 19, menos 5, 10, menos 11, 4, menos 8, menos 11 e 4, menos 8 e 5. Tá certo? Então, agora eu vou inserir um teorema para vocês que me diz o seguinte: toda matriz quadrada de ordem n satisfaz a seguinte equação: A vezes a sua adjunta é igual o determinante de A vezes a matriz identidade de ordem n. Tá? Lembrando, a matriz identidade é uma matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 em todos os outros lugares. Então, quando eu faço A vezes a adjunta, eu vou obter uma matriz que tem o determinante de A na sua diagonal e 0 em todas as outras regiões. Perfeito? Agora vamos definir o que é uma matriz inversa. Então, da mesma forma, eu tenho uma matriz aí quadrada de ordem n, a gente diz que A é inversível se existe uma única matriz B, também quadrada de ordem n, tal que A vezes B é igual a B vezes A, e isso vai ser igual à matriz identidade de ordem n. Lembre-se lá do começo que eu falava, as matrizes elas não comutam. Então, A vezes B é diferente de B vezes A. Mas a gente tem um caso especial onde isso ocorre, que é quando eu multiplico a matriz pela inversa dela. Tá joia? Então, essa B a gente chama de matriz inversa de A e a gente vai chamar ela, vai denotar ela como A elevado a menos 1. Tá bom? Então, se a gente quiser, a gente pode usar sempre essa definição para calcular a inversa de A, ou a gente pode usar também uma outra forma. A gente pode usar esse teorema 2, que diz que se eu tenho uma matriz A inversível, a inversa dela é igual a 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta. Tá? Então, eu posso usar tanto a definição quanto o teorema 2 para calcular uma matriz inversa. Isso aí vai depender de qual é mais fácil para a gente. Tá? Note o seguinte, que se uma matriz ela é inversível, se e somente se seu determinante for não nulo. Então, olha pelo teorema 2, se eu tenho um determinante igual a 0, o que vai acontecer? Eu tenho uma divisão 1 sobre 0, que é indeterminado, e aí eu não tenho a minha matriz inversa. Tá? Então, só vai ocorrer se o determinante da matriz for diferente de 0. Perfeito? Então, vamos fazer aí um exemplo fácil, uma matriz quadrada de ordem 2. Aqui eu tenho todas as equações que a gente precisa. Tá? Então, o primeiro passo é o quê? Calcular o determinante da matriz A. Então, o determinante da matriz A vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, eu vou ter aí que o determinante de A é igual a 2, é diferente de 0, ok, ela é inversível. Então, agora a gente passa a calcular aí a inversa. O primeiro passo é calcular os cofatores. Então, quando a gente calcula os cofatores, a gente vai ter esses 4 elementos, de forma que a minha matriz de cofatores de A
vai ser o quê? 4 menos 2, menos 11 e 6. A matriz adjunta é quando eu faço a transposta dessa matriz, que vai ser 4 menos 11, menos 2 e 6. Aí, por fim, o que eu tenho que fazer? Pegar essa matriz adjunta e dividir pelo determinante de A. Então, é só eu pegar essa matriz adjunta e dividir por 2. Aí eu tenho que a minha matriz inversa de A vai ser 2, menos 11 meios, menos 1 e 3. Tá? Então, é indiferente se eu uso esse método, esse teorema 2, para calcular a minha inversa, ou se eu uso a definição, tá bom? Às vezes um vai ser mais conveniente com o outro, perfeito? Então, com isso a gente fecha essa parte de matrizes e a gente tem agora todo o ferramental matemático para a gente seguir para a resolução de sistemas lineares. Tá certo? Então, até a próxima.